racismo é uma atitude baseada na convicção da superioridade de determinadas raças por características físicas, étnicas, sociais, culturais e ou religiosas. É enraizado na sociedade desde os primórdios, geralmente como justificativa de domínio dos povos. A gente pode citar a escravidão, o colonialismo e o genocídio dos povos. Mesmo que não haja nenhuma comprovação dessa superioridade branca, o racismo simplesmente existia e era assim. Agora uma reflexão. O Brasil é o segundo país no mundo com mais negros, depois da África, claro, com cerca de 51 a 52% da sua população. Então, por que tem diferença no tratamento, na igualdade de um negro para um branco? O racismo só atinge os negros? Não. Esse é um pensamento bem presente na sociedade, mas incorreto, já que a própria definição do racismo diz que ele é um preconceito e ele atinge diversas áreas, como as que eu citei anteriormente. As consequências do racismo são várias, mas o que a gente mais pode perceber são nas relações sociais. Por exemplo, no seu emprego, você é simplesmente discriminado e tem uma marcação do seu chefe no seu trabalho. E você consegue perceber que é por conta dessa discriminação. Ou também no âmbito escolar, quando o professor te critica o tempo todo e diz que você não é capaz. Com tudo isso que eu expliquei, a gente para e pensa porque não houve nenhuma outra tentativa de reprimir o racismo anteriormente. E isso aconteceu porque não tinha nenhuma outra legislação que fosse contra essa discriminação. Até a Lei de 1951, promulgada por Getúlio Vargas, denominada Afonso Arinos, no momento onde era mais notório todas as reivindicações desses marginalizados. A Lei de número 1390 proíbe a discriminação racial e passou a incluir entre as contravenções penais a prática de atos preconceituosos de raça e cor da pele. Mas houve problemas, já que muitas pessoas perceberam a falta de aplicabilidade da lei com um potencial menor, que não tinha a gravidade de um crime como a nossa Constituição nos traz hoje. A gente consegue perceber que a nossa Constituição tem uma expansão maior, principalmente pelo artigo 5º, onde diz que todos somos iguais em direitos e em deveres sem qualquer distinção. E também no parágrafo que eu coloquei aqui no slide, onde diz que a prática do racismo é inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Ou seja, é um crime que não pode pagar fiança e não tem data de validade. Isso faz com que tenha um peso maior na hora de você pensar em discriminar a outra pessoa. Além disso, Abel e Rian vão explicar a lei contra os crimes raciais mais à frente. 40 anos depois da lei que a Duda citou anteriormente e do artigo 5º, esse assunto ele foi ganhando um peso e uma visibilidade maior, e com isso criaram uma lei, que é a Lei de Crimes Raciais, que é a número 7.716, de 1989, e ela tem 22 artigos que demonstram os atos racistas e suas punições. O racismo, ele não é somente sobre cor de pele, mas sim sobre etnia, religião, tudo que envolve discriminar alguém pelo que ela é. Existe o racismo, que é basicamente isso, que remete a um grupo, ou existe também a injúria racial, que é quando isso é feito para uma pessoa específica. É uma injúria racial quando é sobre o indivíduo e racismo quando é sobre um grupo. O racismo, ele, como diz na lei de K.O., é qualquer prática e leva a crime, leva a processo, é um crime processual. Um exemplo de um artigo da lei de crimes raciais é o artigo 8º, que fala que impedir o acesso ou recusar o atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público é considerado um crime racista com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Racismo não é brincadeira, é um assunto sério e é crime. Após ter explicado um pouco dessa lei, né? Agora eu vou falar quem criou, quando ela foi publicada e por quanto tempo ela ficou sendo discutida no Poder Legislativo. A Lei dos Crimes Raciais, ela foi criada por um rapaz chamado Carlos Alberto Caô, também conhecido como K.O., e ele foi um jornalista, um advogado e um político, e a sua carreira se baseou principalmente na luta contra os crimes raciais. Em sua homenagem, né, essa lei também, ela ficou conhecida como a Lei de K.O., que era o seu apelido, ou a Lei dos Crimes Raciais. Esta lei ela foi publicada no ano de 1989, no dia 5 de janeiro. Ela foi apresentada no dia 8 de agosto de 1988 e foi publicada, como eu disse, no dia 5 de janeiro de 1989. Ou seja, ela ficou por durante 4 meses e 23 dias sendo discutida, especificamente, né, mais preciso, ela ficou 143 dias em discussão.